vamos dar continuidade ao tema sexualidade. Temos hoje aqui o nosso companheiro Max, facilitador do ESD, da mediunidade, nosso companheiro Carlos Campetti, que é diretor da FEB, e a nossa amiga Ana Boleno, participante do ESD. No primeiro bloco, vamos falar sobre sexualidade e infância. No segundo bloco, sexualidade e adolescência. E no terceiro bloco, vamos conversar sobre espiritismo, família e sexualidade. Carlos, qual é o momento mais adequado para falar de sexo com os nossos filhos? Paulo, o momento mais adequado para tratar a respeito de sexo com os nossos filhos é quando eles perguntam. Não importa a idade que eles tenham. Logicamente, os pais deverão adequar a linguagem e o conteúdo à capacidade de entendimento da criança, não é, que está fazendo a pergunta. Mas deve ser conversado de forma natural. Porque se o filho perguntar para a gente sobre o alimento, não é, sobre a respeito de lavar a louça, ou qualquer coisa relacionada com as questões da família, nós responderemos naturalmente. Então não há diferença quando tratar também de sexualidade, tratar de sexo. Responder com naturalidade, com espontaneidade, sem ideia de tabu e sem vulgaridade, né? Mas de maneira a esclarecer a dúvida que se apresentou. Isso é interessante, Carlos, que eu tenho duas filhas, quando uma delas tinha uns 3 anos de idade, ela me perguntou, para mim e para minha esposa, como ela fazia para ficar grávida. Com 3 anos, Paulo? 3 anos. E aí, como é que vocês saíram dessa? Aí a gente foi assim, como você falou, naturalmente. Uhum. A gente falou que para alguém nascer, precisa do papai e da mamãe. Uhum. E que isso é um processo natural, que quando ela crescesse, ela entenderia melhor. Uhum. Foi suficiente para entender o que... Uhum. A resposta dela. Para a resposta dela, foi suficiente a nossa resposta, para a pergunta dela. Tá certo. Está bem tranquilo. Uhum. Paulo, já que você tocou no assunto de pais, né, com sua filha, se você me permitir, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Max sobre os pais. Max, os pais não deveriam deixar que as escolas cuidassem desse assunto, que pode ser muito difícil para eles? Como é que você vê essa ótica? Seria uma delegação de responsabilidades. Essa responsabilidade compete aos pais. A escola, ela pode instruir, formar cidadãos, mas educar é um papel familiar. Então é importante que os pais estejam atentos a essa preparação dentro do lar, para que não seja transferido aquilo que compete a ele a terceiros. Imagine você que os pais estão imaginando que os professores também não sejam pais com os mesmos problemas que eles têm. Com os mesmos problemas que nós enfrentamos em nossas casas, os professores enfrentam na deles. E nós estamos transferindo nossos filhos como se fossem filhos deles. Já com eles, já tem os próprios filhos que também já são os problemas. Seria uma responsabilidade compartilhada. Sem dúvida, porque os pais, como foi colocado pelo Carlos na questão anterior, naturalmente irão comentar. À medida que o amadurecimento daquela criança vai se dando, o aprofundamento das questões também se darão. E de forma natural, quando a gente percebe uma família que criou filhos desta maneira, a gente percebe que os filhos tratam a sexualidade como qualquer outro assunto. Para eles é normal. Não tem tabu, não tem aquele negócio de vergonha, porque é uma das necessidades do corpo humano. Não tem nada de especial no sexo, é uma função orgânica que tem as suas necessidades, as suas realidades, tanto quanto a de comer, né? Nessa situação, né, Max, os filhos aprendem dentro do lar, correto? Isso. Porque muitas vezes os pais esperam que a escola cumpra essa função de educar, de orientar os filhos em relação à questão da sexualidade, e a escola não cumpre o papel, porque não é atribuição dela. A escola vai fazer instrução, orientar sobre os órgãos, a função dos órgãos, não é? Mas a questão moral, que inclusive pode depender da orientação religiosa que a família tenha, essa coisa toda, isso vai aprender a criança e o adolescente dentro do lar. Se não acontece isso, ele vai aprender na rua. Exato. Com coleguinhas que também não tiveram muitas vezes as orientações devidas, e aí pode se desorientar, não é isso? Exatamente. E passar a tratar a questão do sexo, que é algo natural, como algo que inclusive é vergonhoso, é sujo, que não pode ser considerado em presença de outras pessoas, como se fosse um pecado, não é? Esse é um grande ponto, porque há pais que trabalham e têm uma visão do tipo, não, eu estou trabalhando para juntar um patrimônio para deixar para o meu filho, ou deixar para os meus filhos. Quando, na verdade, o maior patrimônio que ele deveria deixar para os seus filhos é a educação.
Então ele trabalha horas, um pai digno, trabalha honesto, faz tudo como a sociedade, obviamente, vai tê-lo na melhor conta. Mas em casa ele chega cansado, às vezes a criança quer conversar com ele está na sua poltrona do papai lá, lendo o jornal, muitas vezes tomando uma cerveja, como é comum ainda para esses tipos de pais, e eles deixam de dar atenção. Não, meu filho, o papai não tem tempo, depois o papai conversa com você sobre isso. E vai postergando e não aborda o assunto que o filho buscou. E esse é o momento, como o Carlos lembrou, mais importante de todos, porque o filho está com sede. Temos que saciar a sede dele na medida da sede, nem mais e nem menos. Então, se nós naquele momento não saciamos a sede, como o Carlos falou, ele vai buscar saciar em outro lugar, com certeza. Então, Carlos, nesse sentido, o lar seria então a escola perfeita para o filho aprender sobre sexo. Seguramente. Sexualidade. O lar é o local mais adequado e é intransferível essa responsabilidade do lar. Por isso a importância dos pais, quando eles estão pensando, não é, em constituir, o casal decide constituir uma família, já pensar que eles estarão construindo um lar. Ou não, porque pelo fato de ter uma casa e os dois formarem um casal, não significa que tem um lar. O lar ele surge do relacionamento, do cultivo entre os dois e, naturalmente, depois inserirão dentro desse contexto os filhos, não é? Completando a família. E os filhos devem ser inseridos dentro desse contexto do lar. E André Luiz nos coloca, não é, que o lar ele é o resultado da conjugação de dois sentimentos. O sentimento feminino, indicando numa reta que vai horizontal, não é? Que vai vertical, perdão, e o sentimento masculino numa reta horizontal. Junta as duas retas dá um ângulo. Nesse ângulo reto aqui está o lar. Então a família vai formar esse lar na conjugação dos seus esforços, inclusive da relação que os dois mantêm. Uma relação sexual equilibrada, não é, bem orientada, de respeito de um pelo outro, atendendo aos compromissos que foram assumidos, isso vai ter influência nos filhos. E muitas vezes as pessoas não consideram o aspecto espiritual, porque os filhos estarão nos acompanhando do mundo espiritual desde quando a gente resolveu formar a família, porque eles sabem da programação de reencarnar dentro dessa família. E quando há esse respeito, essa naturalidade, então os filhos se inserem dentro desse contexto. Mais tarde, quando já encarnados, fazendo as perguntas que naturalmente surgem, encontrando as respostas naturais, espontâneas dos pais, sem criar mistérios, nem tratar o assunto de uma maneira leviana, não é? Então, inclusive, eu creio, Max, que você teria comentado em algum momento na nossa conversa anterior que quando está vendo algum programa, às vezes, que surge um assunto que você discute com a família, correto? Sim, esse é o que a gente chama, aproveitando as palavras do poeta, que seja intenso enquanto dure. Se estamos em casa com os nossos filhos, assistindo uma televisão, por exemplo, e surge uma oportunidade de pergunta num determinado canal, puxa, aquele é um momento importantíssimo para você tratar daquilo com naturalidade e saciar o desejo de resposta que o filho, naquele momento, provocado por um comunicador externo, foi atendido. Então é muito importante que a gente esteja lá dentro de casa, mas esteja atento para a educação do filho que está em casa. E não está dentro de casa isolado da família, porque também não faz menor sentido, né? Max, aproveitando o comentário do Carlos, que fala sobre família, sobre a questão dos pais, desse preparo dos pais para receber os filhos, esses filhos já estão na programação espiritual, e você falando agora essa questão de educação de filhos, eu queria saber o seguinte: os pais deveriam fazer cursos especializados sobre o assunto sexualidade para melhor saber lidar com o tema? Não é necessário. Uma vez que eles compreendam o sexo como algo normal, natural, tudo que vai se passar após isso também deve ser natural, porque é um diálogo como qualquer outro. Se considera-se um diálogo diferente, é porque ele aí não está natural. Então esse pai precisa se preparar, essa mãe precisa se preparar para tornar esse processo do sexo como algo natural. Então ninguém precisa sair para fazer cursos especializados para conversar com seus filhos. Se por acaso a criatura tiver, né, uma condição religiosa, auxilia. Uma escola religiosa como a escola espírita, ela te dá subsídios fundamentais do plano espiritual e que você pode avançar na comunicação com essa criança para entender a raiz fundamental do sexo. Qual é a função essencial do sexo?
Assim como qual é a função de se comer. A gente não tem prazer em comer? Pois as mesmas situações podem ser colocadas para ele de maneira tranquila, de maneira branda, no alcance do intelecto dele, quando ele nos perguntar. Então não nos preocupemos com isso, nos preocupemos sim em nos preparar para um diálogo sincero, um diálogo tranquilo e um diálogo que seja espontâneo. Não vamos falar de sexo com nosso filho antes da hora, porque aí nós estaremos despertando algo que ele mesmo não despertou. Ou então, Max, poderia também procurar profissionais, especialistas na área também para uma orientação, caso o casal se sinta inseguro, não é mesmo? Sim, aí até mesmo uma orientação que a gente diz que nesse caso seria fundamental, nós temos os livros espíritas, que são livros, nós temos, por exemplo, Sexo e Vida de Emmanuel, uma pérola, um livro fininho, mas uma pérola que todo casal, no nosso entender, deveria ler com profundidade. E Max lê junto, inclusive, né? Os casais, né? Trocando, inclusive, o Evangelho lá. Um lugar excepcional para você pegar um livro daquele, dependendo da faixa etária da criança, e começar a colocar também para ouvir. Max, quando os filhos chegam no período da adolescência, para evitar maiores problemas, seria adequado que os pais oferecessem preservativos para os seus filhos? Paulo, isso equivaleria a dizer que, bom, toma meu filho e se vira no mundo. É mais ou menos isso que esta pergunta nos remete. Não é isso, Paulo. Nós precisamos dialogar, precisamos que ele compreenda sobre as forças sexuais, que ele compreenda que isso é natural, que ele compreenda que ele precisa controlar esses impulsos que é natural em qualquer criatura humana e que ele, quando estiver pronto para se fazer uso da sexualidade, ele saberá fazer isso sem que nós precisemos utilizar deste recurso, que nada mais é do que uma transferência de responsabilidade para alguém despreparado, como se estivesse utilizando daquele recurso para se preparar o que não é uma verdade. Então a preparação verdadeira está no diálogo, Carlos, Paulo, e nesse diálogo que o prepare para lidar com o assunto. Sempre com amor, sempre com compreensão. Muito tranquilo nisso. Ô Carlos, como o Max comentou sobre a questão do preservativo, né, que existe deveria existir mais diálogo com os filhos do que apenas o ato mecânico de dar, né, algum preservativo ou um contraceptivo, eu queria te perguntar o seguinte: quais os instrumentos mais seguros que os pais podem utilizar para a educação sexual dos seus filhos? Olha, dois a gente pode citar aqui, não é? Que nos ajudariam muito. Um deles é o diálogo. Já foi comentado, o Max chamou atenção para isso. O diálogo é fundamental. E um diálogo natural, um diálogo espontâneo, não artificial, e sempre que surja a oportunidade. Se os pais começam desde pequenos, que os filhos são pequenos ainda, a dialogar com eles, com respeito, inclusive, ouvindo os filhos, porque muitas vezes quando são pequenos, a gente acha que eles não têm nada para acrescentar. Eles não sabem nada ainda, não têm nada para dizer. E nós passamos a ignorá-los. E nós os ensinamos dessa maneira a nos ignorar também. Mais tarde eles passam a nos ignorar, porque aprenderam conosco a fazer isso. Então tem que considerar a criança dentro do seu nível desde pequena, com seus palpites, as suas opiniões. Muitas vezes a gente vê crianças que ficam gritando, porque os pais não dão atenção, elas desenvolvem o hábito de gritar para chamar a atenção do pai, não é? E da mãe. Então é importante estabelecer esse diálogo desde pequeno. E quando vai chegando então no período da adolescência, é normal a resistência. O filho já, a companhia do pai em presença dos amigos é desabonadora, e já vai criando aquelas barreiras, é normal isso. Mas se a gente desenvolver o diálogo com o tempo, os pais saberão indicar aos filhos que se os filhos não reconhecem nos pais os seus melhores amigos, eles não sabem identificar amigos lá fora. Não é? Porque no próprio diálogo vai chegar essa conversa. O que é um verdadeiro amigo? O que faz um verdadeiro amigo? Renuncia por nós, pede noite de sono por nós se for necessário, se é preciso bota a mão no bolso para nos suportar. O que um pai ou uma mãe faz toda a vida pelo filho? Então, esse é o verdadeiro amigo. E aí os jovens vão aprendendo diálogo fundamental. Agora, outro ponto crucial, Ana, é o exemplo. O exemplo é fundamental. E os pais realmente aproveitarem as experiências, porque a gente não vive simplesmente para passar o tempo, a gente vive para acumular experiências, não é? E utilizar as experiências acumuladas, positivas ou negativas, para ajudar os filhos a não precisarem passar pelo mesmo que nós já passamos. Então o exemplo também é crucial, é fundamental.
Um outro ponto que eu colocaria é os pais se instruírem, se orientarem a respeito do assunto, estarem sempre lendo e buscando a literatura espírita e, se possível, também fora o que está acontecendo. Me surpreendeu, por exemplo, que a gente vem lidando com isso, tanto com os nossos filhos, como no trabalho espírita também, junto a adolescentes, não é? A gente é demandado e muitos pais nos procuram quando a gente faz as palestras, os seminários, e nós precisamos estar preparados para dar as respostas, não é? Não que a gente saiba tudo, ninguém sabe tudo, mas nós temos as responsabilidades diante dos assuntos. E um dia, numa viagem para a Colômbia, eu vi um livro, estava faltando um tempinho para o avião, entrei na livraria, como tenho o hábito, e olhando as novidades, eu vi um livro escrito assim, Cuidado com Lorninhos Consentidos. E o autor, um dos autores, é Daniel Kindlon. E eu não vi a tradução do livro para o português, mas seria Cuidado com as crianças que recebem tudo, não é? Que tem de tudo. Cuidado com as crianças que tem de tudo. E eles vão comentar, os autores, que em 2 momentos do livro, que na experiência com adolescentes em escolas de segundo grau nos Estados Unidos, eles tiveram que lidar também com pais e chegaram à seguinte conclusão: o jovem que se inicia prematuramente na sexualidade, no exercício do sexo, normalmente tem dificuldade de amadurecimento psicológico. Quando eu encontrei isso, eu senti uma tranquilidade dentro do meu coração, porque na leitura, no estudo do Espiritismo, já tinha chegado a essa conclusão. Na experiência da vida, já tinha chegado a essa conclusão. Mas um profissional colocando isso, e nesse caso são 2 profissionais colocando isso, nos dá uma tranquilidade. Porque efetivamente o indivíduo não estando preparado, e aí ele vai comentar mais na frente um deles do livro. Tenho 2 filhas, 12 e 14 anos, se não me falha. E o meu maior esforço é convencê-las, não que o sexo é tabu, porque não é, mas que elas aguardem o momento mais adequado em que elas estejam maduras para saber decidir a respeito do assunto. Isso é interessante, Max. Foi falado aqui de diálogo. E como fazer o diálogo com aquele adolescente que tem dificuldade de conversar, que tem vergonha de comentar sobre o assunto? Nós vamos lembrar sempre, né, Paulo, que a criança, o adolescente, é antes de tudo um espírito que está se reencarnando. E temos que lembrar que na programação espiritual desta família, muitas vezes nós temos espíritos antagônicos que tiveram problemas no passado e que, num momento aprazado, quando é a adolescência principalmente, essas antipatias, elas tornam-se perceptíveis para um bom observador. Um filho retraído pode ser tanto da natureza do próprio espírito, como pode ser algum antagonismo para com o pai. Então, o pai, independente disso, especialmente um pai espírita que compreende esses processos espirituais, ele deve persistir no diálogo franco, tranquilo, sereno, porque ele sabe que apesar do filho não estar se expondo, as sementes estão sendo lançadas. Ele ainda pode, normalmente esse filho pode se dar bem com a mãe. A mãe pode fazer o papel de um diálogo mais íntimo que o pai não alcançou. Então é preciso que esse casal se comunique, porque a gente percebe que é sempre um ou outro que tem mais facilidade. Exatamente. Então existem maneiras. E chegará um momento em que ele vai passar essa fase da adolescência e ele vai amadurecer. E esse filho, a gente fala pela gente, nos momentos das decisões cruciais, quando ele tiver que tomar uma decisão, ele vai falar assim: olha, o meu pai falou isso para mim naquela época. O que meu pai faria? Ele disse que faria isso. Isso para ele é uma baliza que vai ser fundamental nas escolhas que ele terá que fazer por si só. Então essas sementes que nós nos referimos devem ser plantadas sempre, porque quando elas florescerão, não compete a nós saber. Quando chega no momento certo, os pais são um porto seguro para esses filhos. Com certeza. Não temos dúvida disso por experiências próprias, né? Exatamente. Quando chega no momento certo, eles vão recorrer sempre a gente, aos pais, né? Para fazer a pergunta, para tirar uma dúvida, o que eu faço, até para ser ajudado, porque a função do pai também é amparar os filhos em momentos difíceis, né? Sem dúvida. Acontecer alguma coisa. Então, a função dos pais é essa, isso é interessante. Interessante também, viu, Paulo, esse ponto que o Max tocou sobre momentos antagônicos do passado e que o Carlos comentou sobre um dos instrumentos mais seguros dos pais para educar seus filhos sexualmente, que é o exemplo. Então, Carlos, eu te pergunto, e quando os pais, em função de experiências negativas do passado,
julgam não ter bons exemplos para oferecer a seus filhos? E quem disse, não é, que as experiências negativas não deixam para nós coisas positivas? Então, o aprendizado, ele vem também das experiências negativas. E se a gente sabe meditar sobre o assunto, considerar, examinar o assunto, nós vamos utilizar esse exemplo para dizer aos nossos filhos, de alguma maneira, não é, nos diálogos espontâneos e naturais e na própria convivência, que aquela experiência negativa nos marcou e que a gente cometeu aquele engano, mas não cometeria de novo. E que aquela experiência ela não precisa ser repetida por todo mundo. Uma vez que é o nosso filho, nós o amamos, nós desejamos que ele não precise passar por aquilo. E nós compartilharemos com ele, no momento adequado, se a gente julgar da maneira como for possível, os resultados daquela experiência negativa para que ele não venha a passar pelo mesmo. Então, sempre os pais podem tirar aspectos positivos de todas as experiências, inclusive as suas negativas do passado, que pode ser como adubo para as boas experiências, tanto do próprio indivíduo, do casal, no seu futuro, como dos filhos também. E sempre enfatizando ao filho que a experiência negativa do passado do pai, não necessariamente o filho tem que passar, até porque já tem um exemplo que o pai já está orientando. Exatamente. E é importante, né, Carlos, complementando de alguma forma esse ponto, que nós nos lembremos que o filho tem essa consciência de que os pais não são infalíveis. Ah, exatamente. Que Muito somos bom, Max. todos seres humanos e que estamos todos sujeitos ao erro, mas que o pai, tendo errado, ele naquele momento está servindo de referência para que ele não cometa o mesmo erro que o pai cometeu. E que o pai também não vai ficar julgando o filho, Julgando, porque exato. o pai é um ser que também cometeu seus enganos. No entanto, ele está na expectativa, não é, de não voltar a cometer e que o filho também saiba, não é, se encaminhar melhor. Somos espíritos em evolução, né? Todos nós estamos Graças em evolução. a Deus, e né, um, Paulo? e um aprendendo com o outro. Muito bom. A gente aprende ensinando, ensina aprendendo, né? Então, e Max, e quando uma filha parece grávida em casa, qual é deveria ser o nosso comportamento? A gente sai correndo, Paulo. Brincadeira. É uma situação que demonstra, de uma certa forma, que de duas coisas, uma não aconteceu. Ou não houve um diálogo nas fases anteriores, como nós aqui discordemos, ou não houve um diálogo eficaz, ou não permeou esse diálogo pela filha. Porque se isso tiver sido eficaz, efetivo, não terá esse momento chegado de maneira inesperada. Então, admitindo que isso aconteceu numa dessas duas opções, o momento agora é de acolher, né? Levar o conhecimento a ela de que nós a apoiaremos, conquanto seja dela a responsabilidade de cuidar daquela criança que virá, mas daremos a ela todo o suporte que ela necessitar, que ela não conseguir prover por si mesma, sem que ela tenha ser obrigada a casar ou coisa do gênero. Isso vale também para o filho também, que engravidou junto com a namorada. Com certeza. Não é verdade? Carlos, sexualidade tem algo a ver com o equilíbrio emocional da família? Com toda certeza, Max. A gente já fez alguma referência quando o casal está planejando a constituição da família, já há um intercâmbio, não é, de energias, e esse intercâmbio de energias que o casal está trocando, ele já é tendente à formação dessa relação que a gente vai chamar de família, não é, na medida em que os dois vão construindo e vão construir o próprio lar baseado, ancorado nessa energia. Porque a energia sexual é uma energia profundamente criadora. Ela está presente em todas as relações, não é? E em todo o universo. Então, é fundamental que o casal mantenha o equilíbrio da sua relação, constitua uma amizade, não é? Que tenha um tempo de convivência para constituir essa amizade, que entenda que existe a necessidade da adaptação de um ao outro, que tem que respeitar as diferenças, que nenhum pode mudar o outro, que a pessoa só muda se ela quiser. São todos fatores que precisam ser considerados e que a pessoa muitas vezes diz assim, mas isso não tem nada a ver com sexualidade. Lógico que tem, porque isso é troca de energia. O casal não troca energia só no momento que vai para a cama e realiza aquele ato que a gente chama de ato sexual. O casal troca energia todo o tempo. E essa energia é a canalização de energia sexual. E, naturalmente, isso tem muito a ver com o equilíbrio da família. Especialmente se o casal compreende isso e mantém uma relação harmônica em todos os aspectos, vai haver fatores que vão contribuir para esse equilíbrio. Agora, quando um dos dois, ou até os dois, não respeitam o compromisso assumido, tem uma relação leviana, inclusive aceitando relações fora, não é, do compromisso matrimonial, aí
naturalmente vai haver desequilíbrio emocional, tanto para eles como para os próprios filhos que receberão as repercussões daquilo que o casal está fazendo ou que um deles esteja fazendo. Isso, Max, leva à questão anterior sobre a filha grávida, desse equilíbrio da família. O que você acha desse equilíbrio da família em relação a essa filha adolescente ou filho também que apareceu com a namorada grávida? Esse é um processo que pode ser decorrência, como o Carlos bem explicou, desse tipo de exemplificação que os pais acabaram proporcionando a esta filha, né? Ela é mais uma vítima do que propriamente responsável. Mais uma razão, se esse casal agora, nesse momento atual, já tem essa percepção de reparar o erro, dando suporte, dando apoio, e não, como alguns casais antigamente faziam, obrigando a filha a casar por causa da honra da família na sociedade. Não, não. Precisa ver se há realmente compatibilidade entre os casais, se eles desejam realmente se formar uma família, e se eles assim entenderem e perceberem que esse é o caminho, que maturem isso com mais tempo, independente do filho, para terem certeza de que vão fazer a constituição de uma família segura. E se nesse momento da constituição da família eles tiverem dificuldades financeiras, aquelas estruturas básicas, os pais provêm durante um tempo, mas não assumindo a responsabilidade deles, que cuidar do filho é deles, mas dando o suporte, velando por eles nos momentos de dificuldades em que eles não dão conta por si só, né? Ô Max, diante desse momento delicado que a família passa, principalmente em relação à adolescente, que está numa situação psicológica também, né, mais, vamos dizer assim, delicada também, e o próprio rapaz, que será o pai da criança, em matéria de sexo, de sexualidade, cabe algum tipo de julgamento? De modo algum, porque como nós nos referimos antes, nós estamos tratando, antes de tudo, não de adolescentes, de espíritos que estão reencarnando. E nós não somos capazes de penetrar, de sondar a bagagem espiritual de cada um deles, conquanto estejam dentro do nosso lar. Porque são espíritos com experiências diversas da nossa, que trazem seus comprometimentos íntimos, que trazem suas conquistas íntimas e que vão se revelando com o tempo de convivência. Daí porque a família é um meio de evolução maravilhoso, porque nesse contato de 24 horas, essas relações se tornam visíveis. Estas aptidões, estas tendências, elas vão aparecendo. E é quando os pais, se estiverem atentos, vão ajudando a parar as arestas daquele espírito, conduzindo esse espírito para o pai. Então, jamais julgar. Inclusive, nós nos lembramos que tem uma frase do nosso querido Emmanuel, no livro Vida e Sexo, como nos referimos anteriormente, que ele diz assim: a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. Cada um sabe do que está fazendo, conquanto possam ter passos mal direcionados. Isso é interessante falar de julgamento. A gente sabe que os espíritos superiores, eles não julgam. Né? E como os espíritos superiores resolvem a questão sexual quando estão encarnados, Carlos? Paulo, isso aqui eu vou ter que responder naturalmente com base nas leituras, não é? E diálogos que a gente já manteve com outras pessoas, porque ainda não passei pela experiência, não cheguei à condição de espírito superior ainda. Então, vamos lá. A literatura nos indica, não é? Que os espíritos, não importa a condição evolutiva que tenham, quando reencarnam, estão sujeitos às leis da matéria e às imposições da organização física. Então, eles sofrem também, não é, os impositivos. Eu me lembro do Divaldo comentando das experiências e orientações que o Chico teria passado para ele em diversos diálogos que eles tiveram, não é? E hoje eu creio que ninguém tem dúvida, mesmo fora do meio espírita, que o Chico era o espírito superior, né, que é reencarnado entre nós. E como ele lidou, não é, com a questão? Algumas pessoas, inclusive, pensam que o Chico era homossexual, que não o conheceram na intimidade ou não tiveram condição de conhecer melhor, e pensam, não há nenhuma referência, de forma nenhuma, em relação ao assunto. No entanto, nós nos lembramos, inclusive nos nossos momentos de conversa, né, em outros momentos do ESD, e no aquecimento para esse programa, de uma situação vivenciada pelo Chico, de um jornalista que estava fazendo uma entrevista, não é? O Max até lembrou disso também, e que estava já no final da entrevista. E o Chico pediu para o jornalista aguardar lá na sala, que ele ia lá no quarto buscar um livro que ele queria dar de presente, era hábito do Chico. Ele sempre dava alguma coisa para as pessoas, principalmente livros, ele autografava e dava, não é?
E então ele foi para dentro do quarto e o jornalista ficou na sala pensando, cogitando, né, sobre a entrevista e tal, e pensou num dado momento, como é que pode um homossexual desses ser chefe de um movimento que está crescendo tanto? Porque naquela época, década de 60, entre 60 e 70, não é? O movimento espírita estava crescendo, né? E continua crescendo. E então, o Chico lá de dentro, ele pensou, o jornalista, ele não falou nada, ele pensou. O Chico lá de dentro respondeu para ele. Essas minhas características masculina e feminina ao mesmo tempo é porque eu sou pai e mãe de uma nova era. Ou seja, o que nós vamos entender aqui? Que todos nós vamos evoluir passando por experiências, ora como homem, como mulher. Porque o espírito não tem sexo. Questão 200, 201 do Livro dos Espíritos esclarece o assunto. O espírito não tem sexo. Ele ora reencarna homem, ora reencarna mulher, de acordo, segundo Emmanuel nos coloca, em vida e sexo, de acordo com a sua necessidade evolutiva e suas necessidades de experiência, para o cumprimento de determinadas funções necessárias para o seu desenvolvimento espiritual. Então, todos nós passaremos pelas experiências. Conforme a evolução for acontecendo, a gente for avançando, nós teremos características masculinas e femininas, todos nós. E isso não significa que o indivíduo vai exercer de maneira leviana a questão da sexualidade. Então é um espírito superior, reencarnou, está sujeito às leis da matéria, como todos nós. Mas aí acontece, eu vou dar um exemplo para ficar mais claro, né? Como Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes esteve entre nós, é também muito conhecido, mesmo fora do meio espírita, foi conhecido como o médico dos pobres. Bezerra de Menezes, ele teve 2 esposas. Casou a primeira vez, segundo eu tenho a lembrança, teve 2 filhos. Depois se casou em segundas núpcias com a irmã da primeira esposa. E teve outros vários filhos. E quando ele desencarnou, os espíritos nos dão a notícia que ele chegou no mundo espiritual completista, ou seja, não precisava mais reencarnar. Ele não teria mais necessidade de voltar à encarnação. Então já tinha cumprido tudo. Ou seja, o exercício equilibrado do sexo, da sexualidade, não atrapalha e não é incompatível com a superioridade espiritual. Não dificulta a evolução do espírito. Pelo contrário, não é? Ele cumpre as suas funções e segue avançando. Agora, a grande problemática está no desregramento, está na promiscuidade, na ausência de respeito para com o outro e para consigo mesmo. Isso não acontece com os espíritos superiores. A diferença entre eles e nós é, eles já não são mais escravos do sexo, enquanto nós ainda seguimos escravos do sexo. Ô Max, Oi. nos blocos anteriores, nós comentamos sobre família, sobre diálogo, educação familiar, educação religiosa, educação escolar. E agora o Carlos nos traz também essa questão dos espíritos superiores e a sexualidade. Eu te pergunto, educação e equilíbrio sexual tem a ver com a superioridade moral? Tem, com certeza. E, como o Carlos disse, é um processo evolutivo. Então, nós não podemos esquecer que sexualidade também evolui. A percepção, a necessidade, tudo isso vai evoluindo. Então, nós podemos considerar que há estágios em que um momento a criatura ela está muito vinculada ao sexo, no outro estágio a relação afetiva começa a sobrepor a necessidade da relação sexual propriamente dita, até o momento em que a criatura completamente se coloca renunciante disso e passa a servir a humanidade. Então nós podemos chamar que tem 3 produções ou 3 fecundações: a fecundação de corpos, a fecundação de afetos e a fecundação de obras beneméritas. Todos eles partem do mesmo fulcro de energia. Todos eles têm o campo genésico como fundamentação. Só que como estas energias são tratadas é que diferencia em função da elevação espiritual de cada um desses espíritos. Terminamos aqui o nosso programa, agradecendo a Ana, o Max e ao Carlos. Esperamos vocês no nosso próximo programa.